Como lidar com aquela cliente que quer falar para você o que você tem que fazer na hora que você está executando ali o serviço, seja um corte, uma cor. Sabe aquela cliente que fica palpitando na hora da execução? Como é que você lida com ela? Será que só eu que tenho clientes assim ou você também tem? Tô aqui mais uma vez, depois de um dia de bastante correria, bastante atendimento. Graças a Deus, agenda muito cheia. Mas hoje também deu uma vacilada que eu fui comer 4 horas da tarde. Então, sim, eu sei o que é comer, almoçar 4 horas da tarde, comer em 8 minutos, mas não é sempre que isso acontece, mas enfim, aconteceu hoje, né? E hoje de manhã, atendi uma cliente de manhã que ela teve esse comportamento que eu ia falar, deixa eu trazer esse assunto aqui, porque outro dia a outra também teve uma outra situação assim, mas a outra não foi comigo. Então vamos lá. Você que é aspirante cabeleireira, principalmente você que é aspirante ou cabeleireira iniciante, esse tipo de situação, você só. Ou você trabalha no salão com um profissional e consegue ir pegando no dia a dia, mas eu não acredito que você vai encontrar em outros lugares, senão aqui no canal Cabeleireiro Integrativo, onde eu, Luma Sakamoto, compartilho as vivências, as tretas, as experiências de ser cabeleireira, tricologista, visagista, gestora de salão, dona de salão, né? Então, e estou no desafio de 365 dias trazer uma conversa para a tua vida que traga gratidão, sabedoria e esperança. Bora lá aprender a lidar com a situação, né? Então, inscreva-se se faz sentido para você e ative notificação. Então, continuemos aqui. Como lidar com a cliente que ela, na hora que você está trabalhando, ela vem querer falar assim, tá curto aqui, não sei o que ali. Hoje foi assim. Eu, preferencialmente, né, 95 ou 98% do tempo eu corto cabelo seco. Prefiro cortar cabelo seco, aprendi a fazer assim, e aí a cliente sentou, uma senhora de cabelo ondulado, sentou na minha cadeira. A minha assistente deu aquela alinhadinha no cabelo, né? Ela alisa um pouco, né, para deixar o cabelo mais uniforme. Aí eu fazia tempo que eu não atendia, não via essa cliente. Comecei a conversar, oi, tudo bem, tá? Como é que você tá usando o seu cabelo? Tô usando meu cabelo. Você tem usado secador? Não tenho usado secador não, tô usando ele natural. Falei, tá. Aí perguntei como é que ela queria, ela pegou uma referência de um cabelo que eu tinha feito, então que é um cabelo que apareceu no nosso Instagram e ela trouxe de referência. Isso é fabuloso, isso é muito bom, né? Então, quando você pega uma referência de um trabalho que você fez, porque você está abastecendo um portfólio nas suas redes sociais. Isso eu recomendo fortemente. Aí ela virou e deu as orientações e eu comecei a fazer o trabalho. Então, antes de mais nada, como é que se lida com uma cliente? Primeira coisa, você tem que prestar atenção. Você precisa ouvir o que ela deseja. Eu ouvi, eu entendi. Eu sempre pergunto de comprimento, sempre pergunto como que a pessoa usa. Por quê? Aí eu estava fazendo primeiro o perímetro do cabelo dela, né? A forma externa. Aí ela veio falar assim, mas você não acha que tá comprido aqui? E antes de eu fazer começar, eu até falei para ela assim, o seu cabelo quando você está usando ele natural, então, né? Aí quando eu uso ele natural, ele sobe mais, né? Eu falei, então, dá pra perceber pela estrutura do cabelo que é um tipo de cabelo que encolhe bastante, né? Eu falei, o seu cabelo encolhe depois? Ela não soube responder, ela não entendeu o que eu tava falando. Mas tudo bem. Aí, quando chegou na hora que eu fiz o perímetro primeiro, ela olhou e falou assim, não tá muito comprido ainda? Eu falei, olha, o seu cabelo está escovado, está meio escovado, está alisado e ele está maior do que ele normalmente fica. Então, levando em consideração o fator de encolhimento, não, ele vai ficar onde a senhora me mostrou, que a senhora quer. Aí, eu estava falando com ela sobre outras coisas também, porque uma cliente que já passou também pela anamnese, com terapia capilar, vira e mexe tem uma queda,
E sabe uma pessoa que ela tem uma energia assim de... É uma energia ruim no sentido de apego, um apego no cabelo assim muito forte. Então ela tem um problema, ela tem a alopecia androgenética, né? E ela tratou por um tempo, mas aí é aquela pessoa que acha que o cabelo vai fazer um esforço, e eu acho que o cabelo, principalmente quem tem androgenética, calvície, né, pode parar de fazer tratamento. E não é bem assim. Então, aquela coisa de, tipo, a pessoa quer o cabelo, ela quer muito cabelo, o cabelo é um negócio muito precioso para ela, então ela gera um peso na situação, um energético, assim, chato. E eu tava fazendo trabalho, assim, 100% consciente, tudo ali certinho, já tinha começado. E aí a pessoa vem e começa a falar, palpitar aqui, palpitar ali. Aí ela falou, mas não vai tirar mais aqui, mas ele tá quadrado. Eu falei, tava no perímetro ainda. Eu falei, olha, aí eu, né, como lidar com a situação? Então, primeiro eu tinha explicado, eu tinha ouvido ela, primeira coisa. Segunda, na hora que ela falou, eu falei assim, olha, eu sei o que eu estou fazendo. Eu avisei a senhora que, por conta do fator de encolhimento, aqui é o limite do comprimento, senão vai ficar muito curto. E se ficar muito curto, a senhora vai ficar brava comigo. Então, eu estou fazendo o trabalho aqui, vou arredondar a frente do seu cabelo, ainda vou tirar mais cabelo da frente, então eu sei o que eu estou fazendo. E até tinha uma outra cliente na sala, né? Às vezes acontece isso. Ai, às vezes acontece de eu dar uma dura na cliente. A minha irmã é mais brava do que eu até. Eu acho que às vezes a minha irmã, ela até dá umas duras assim nas clientes. Mas é impressionante. A cliente, quando ela não confia na outra pessoa, quando ela tá nessa vibe, essa energia torta aí que eu falei que é de preciosismo com o cabelo, ao mesmo tempo que o cabelo tá caindo assim, ai, é chato. Mas tem que ter posicionamento. Então, como é que você lida com a situação? Primeiro, você tem que ouvir a cliente. Segundo, você tem que saber o que você está fazendo. E terceiro, aí você vem e se posiciona, dá uma dura. Às vezes é uma bronca, assim, sabe? De falar assim, ó, eu estou fazendo isso, eu sei o que eu estou fazendo. Né? Então, aí você vem com a explicação. Você não sabe, não é ser grossa ou ser grosso deliberadamente. Não é isso. É você dar os seus motivos e você ter a postura de quem está no controle, não é ela, né? Então, isso eu também entendo que é profissionalismo, porque o profissional, quando ele fica inseguro, quando a cliente começa a colocar chifre em cabeça de cavalo, achar que você tem que fazer uma coisa que ela não tem nada a ver, ela não sabe o que ela está falando. Você tem que ouvir o desejo dela, mas ela não é técnica para virar e falar assim, olha, faz assim, faz assado, principalmente no momento que está sendo construído. Tanto que eu virei para ela e falei depois assim, eu falei, se o seu cabelo ficar comprido no final, a gente quiser conferir, eu reduzo um pouco do comprimento, não tem problema. Mas eu estou ainda no processo. Então, essa coisa da cliente respeitar o processo. Eu lembrei desse assunto, que foi ontem que eu falei, né, que eu abri o looping da cliente que escolhe o serviço e manda no profissional, e o profissional simplesmente executa. Foi o caso da cliente que eu mostrei ontem. Ela chegou pro cabeleireiro e falou, quero ficar ruiva. Pro cara fazer ela ficar ruiva, ele fez a decapagem do cabelo da mulher, fez a descoloração global, e depois foi meter um ruivo. E aí o cabelo ficou muito vermelho, e ela não queria esse cabelo vermelho, e aí ela se arrependeu e foi, e virou para ele e falou, vamos descolorir, vamos clarear. Então, para arrumar, entre aspas, a burrada, ela falou para clarear, e o cara topou. Sabe, um negócio assim, surreal, a cliente escolhendo a técnica, escolhendo como que vai ser o procedimento. Então, e aí depois que clareou, ficou muito ruim o cabelo emborrachou. O que fez? A progressiva em cima, aquele cabelo de ontem, né? Se você não viu, assista o vídeo de ontem, a conversa de ontem que eu acabei colocando o vídeo lá. Então, assim, se a gente deixar a cliente por uma questão de insegurança, por uma questão de não confiança dessa cliente, por uma questão, muitas vezes, de uma percepção que ela tem sobre o próprio cabelo alterada, uma pessoa que está ali numa fissura pelo próprio cabelo, ficar comandando o seu trabalho, você vai se
vai perder a oportunidade de se posicionar e você vai se desvalorizar. Então, como é que isso não acontece? Quanto mais você estuda, quanto mais você busca, quanto mais você entende o que você está fazendo, quanto mais racionalização do processo do atendimento, do processo do serviço que você tiver, e você comunicar isso para a cliente, melhor para ti, melhor para você, mais ela vai confiar. E é justamente por isso, por eu enxergar essa questão da montagem do processo, de como deveria ser, que eu acredito que o desenvolvimento dos alunos que me acompanham, dentro mesmo desse sendo um processo online, é um desenvolvimento muito mais rápido, muito mais proveitoso do que a pessoa que está presencial. Por quê? Na situação do presencial, a pessoa simplesmente faz uma demonstração, só que ela não faz a pessoa entender o porquê que ela está fazendo aquilo. Ela não mostra quais são os detalhes daquilo, né, que eu chamo de pulo do gato. Ela não consegue, muitas vezes, nem ela mesma explicar por que ela fez de tal forma e chegou no resultado e a aluna não. Né? Então, esse tipo de situação gera profissionais que não têm uma plena consciência do processo de cada serviço. Então, é isso. Então, encerrando o assunto, como é que você lida com uma cliente que quer mandar em você? Primeira coisa, ouça o desejo dela. Segunda coisa, tenha muita clareza também de como que é o processo que você vai, do serviço que você vai construir para chegar lá. Explique para ela isso. E aí sim, né, se posicione. Se ela insistir, tem cliente que enche as nossas paciências, não é? Eu tenho também cliente que é assim. Então, mas entenda que isso é uma oportunidade de posicionamento para você, beleza? Gostou do conteúdo? Fez sentido para você? Curta e comenta o que está agregando na sua vida. Estou te ajudando? Coloca aqui que eu quero saber. Estou sempre de olho nos comentários. Não respondo todos, não tenho tempo para responder todos, mas estou sempre de olho, estou sempre vendo, beleza? E amanhã estarei de volta aqui no mesmo bate-canal, às 8 horas da manhã, beleza? Então,